É esse tipo de mensagem que está sendo pouco pregada nos púlpitos de hoje em dia. Preste atenção. Cada dia e segundo que passa, o arrebatamento está mais próximo. O arrebatamento da igreja sempre foi uma realidade. Nunca foi um conto de carochinha, como alguns acreditam ser. A mensagem do arrebatamento é mais atual do que o jornal de amanhã. A mensagem do arrebatamento é uma mensagem necessária a ser pregada. Mas precisamos entender o que é a mensagem do arrebatamento. Primeiro, Jesus, ele falou sobre o arrebatamento. Os apóstolos também falaram sobre o arrebatamento. Os profetas profetizaram sobre o arrebatamento. Sim. E Jesus, ele divide o arrebatamento em 3 partes. A primeira parte acontece antes do arrebatamento, depois durante e depois o que acontece depois do arrebatamento. O que acontece antes do arrebatamento? Sinais. Sinais que anunciam um perigo iminente. Sinais que anunciam que Jesus está voltando. Primeiro, Jesus, ele disse: e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto, tsunami, furacão. Mas só que Jesus também ele falou que haverá muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. E aonde estão os falsos profetas? Está dentro da igreja. E aonde estão os falsos cristos? Está dentro da igreja. Então, o primeiro sinal que Jesus está voltando, Yang, não está fora da igreja, está dentro da igreja. A realidade da igreja brasileira denuncia que Jesus está voltando. O estado atual da igreja denuncia que Jesus está à porta. Uau. A multiplicação dos falsos profetas, a multiplicação dos falsos ensinadores, a multiplicação das falsas igrejas está denunciando em nossos ouvidos que Jesus está às portas. Mas ok, se você não quiser acreditar que Jesus está voltando por aquilo que você tem visto dentro da igreja, olha para fora da igreja. Porque Jesus disse que haverá nação contra nação, reino contra reino, terremoto, maremoto, furacão, tsunami. O que Jesus está dizendo? Se vocês não quiserem acreditar no que está acontecendo dentro da igreja, olhe para fora, porque o furacão está pregando que Jesus está voltando, o terremoto está pregando que Jesus está voltando, as nações estão pregando que Jesus está voltando, as guerras estão pregando que Jesus está voltando, as pestes estão pregando que Jesus está voltando, a fome está pregando que Jesus está voltando. Tudo combina em uma só mensagem: Jesus está voltando. Irmão, quando eu vejo a terra tremer, eu só penso uma coisa: Jesus está voltando. Quando a terra prega, a terra só tem uma mensagem. Quando o terremoto prega, o terremoto só tem uma mensagem. Quando a fome prega, a fome só tem uma mensagem. Por quê? Porque nos últimos dias, Jesus sabia que haveria uma escassez da mensagem do arrebatamento dentro da igreja. Uau. E o que ele fez? Eu vou chamar outros pregadores. E há 5 anos atrás, aproximadamente, a Covid foi escalada por Deus para pregar na casa de cada ser humano da terra. E entrou na casa de cada ser humano e disse: se prepara, Jesus está voltando. Tudo está anunciando que Jesus está voltando, Yang. Mas o complicado é que nós vivemos em dias que vivemos em igrejas que coxinham em 2 pensamentos e não acreditam mais na volta de Jesus. Mas nós, como uma voz profética, nós queremos lembrar e declarar que o arrebatamento da igreja é uma realidade, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Por isso não se prepara para a terra, se prepare para o céu, porque o arrebatamento da igreja é uma realidade. Mas, Yang, Jesus ele fala o que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja como sinais que antecedem a vinda dele. Sim. Mas só que em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus diz assim: e ouvireis de guerras. Então a mensagem do arrebatamento da igreja ela é transmitida pelos meus ouvidos. Mas se eu não quiser acreditar no que eu tenho ouvido, olha o que Jesus disse: olhai. Olhai. Se você não quiser acreditar no que você tem ouvido, acredita no que os seus olhos têm visto. Porque a mensagem do arrebatamento da igreja é transmitida por 2 canais. Primeiro, aquilo que eu ouço. Segundo, aquilo que eu vejo. Se você não quiser acreditar na mensagem que está sendo transmitida aos seus ouvidos, acredite naquilo que os seus olhos estão vendo. Aquilo que os seus olhos estão vendo está anunciando para você todos os dias: Jesus está voltando. Aquilo que os seus olhos têm visto na televisão, na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, na sua rua, no Brasil, na igreja, está dizendo: se prepara, Jesus está voltando. Mas só que Jesus também fala o que vai acontecer durante o arrebatamento da igreja. E quem disse foi Jesus, não fui eu que disse. Ele disse: estarão 2 na cama dormindo, um sobe e o outro fica. E estarão 2 no moinho trabalhando, um sobe e outro fica. Que é isso? É a realidade do arrebatamento. Qual é a realidade do arrebatamento? Nem todos subirão. Yang, eu vou falar uma verdade aqui que fica escrita em qualquer lugar. No dia do arrebatamento, muitas igrejas ficaram cheias. Oh, meu Deus. É porque nós criamos uma mentalidade que no dia do arrebatamento, as igrejas ficarão vazias. Nem tanto. Existem muitos falsos pastores ensinando falsos crentes a viverem uma vida aqui na terra e nunca estão preparando ou estão se preparando para morar no céu.
Por isso que no dia do arrebatamento ficarão muitos pregadores. No dia do arrebatamento ficarão muitos pastores. No dia do arrebatamento ficarão muitas igrejas, mega templo. Eu não estou dizendo que as igrejas todas ficarão e nem que as igrejas grandes ficarão. Não, eu estou dizendo que as falsas igrejas ficarão. O arrebatamento da igreja revelará que no céu só entra santo. Pessoas que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Glória a Deus! Esse tipo de pregação ela precisa ser mais exposta na igreja, porque nós precisamos nos preparar. As pessoas estão preparando as outras para o mundo e não é isso. Nós temos que preparar as pessoas para a chegada, para a vinda, para a volta de Jesus. E esse vídeo ele me fez lembrar Lucas capítulo 19, a partir do versículo 35, quando Jesus estava na sua entrada triunfal ali em Jerusalém, e as pessoas gritavam, clamavam, o nome dele. Vamos ver o que diz lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 35. Olha só o que diz. Levaram-no Jesus, lançaram seus mantos sobre os jumentos e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão e os discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os seus discípulos. E Jesus disse: Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. E é o que está acontecendo agora. As pessoas estão se calando para a volta de Cristo Jesus. Nós devemos falar mais sobre isso, nós devemos trazer mais esse assunto para que as pessoas elas acordem, para que as pessoas elas se preparem para a vinda do noivo. Espero que esse vídeo ele tenha edificado a sua vida, que você possa se aprofundar mais na palavra, que você possa se preparar para a vinda de Cristo. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.